A convivência em moradias coletivas, repúblicas. Bem, a convivência é um processo de amadurecimento. Então ela começa na família, em que você tem que chegar na casa de outros estranhos que você não sabe de verdade onde são seus pais, depois chegam outros de encomenda que são seus irmãos, aí você tem que aprender a comer a mesma comida, dividir a mesma cama, a usar a roupa que já foi dele, a brincar no mesmo brinquedo. Você vai começar a entender o processo da divisão, da comunhão, num combate a egoísmos, a exclusivismos. Aí quando você cresce e vai para a vida, um dos momentos marcantes para o espírito é quando ele vai para a escola. Porque ele sai do ambiente preservado da sua casinha e de repente tem que entrar numa perua com gente que ele não conhece, vai para uma escola onde ele vai passar 5, 6, 7 horas com estranhos, ele vai ter que desenvolver outros atributos da sua personalidade. Aí ele vai crescendo, chega um momento em que ele sai de casa, porque ainda assim na escola geralmente ele está sob a proteção de pai e mãe. Mas quando ele já dá passos mais avançados na direção da vida adulta, alguns escolhem sair de casa e morar em lugares chamados como esses repúblicas. São residências coletivas, ou em universidades, ou em locais fora, onde você convive com outras pessoas. E é nessa época que o espírito já está deixando a fase infantil, a fase da adolescência, quando a ação da epífise vai liberando os laços das vidas anteriores e ele vai começando a reassumir a sua personalidade plena, é que ele começa então a ter relacionamentos com outros da mesma idade, e é aí que podem ser encontrados adversários ou amigos de outras épocas. E num mundo em que nós estamos hoje, é muito fácil você também conviver com pessoas com quem você não teve nenhum relacionamento. Basta que você observe a afinidade ou a antipatia gratuitas para que você observe se já teve alguma coisa a ver com aquela pessoa ou não. E se são pessoas indiferentes, você está construindo agora um relacionamento com elas. Agora, naturalmente que às vezes o destino, entre aspas, as programações, podem fazer com que dois que renasceram em lares diferentes acabem migrando para um mesmo caminho profissional, uma mesma escolha educacional e se encontrem naquela área da educação, na área do trabalho e reatem essa convivência. Alguns encontram-se afetivamente. Eu tenho um amigo que nasceu em uma comunidade de Ilhas Canárias, uma ilha, a ilha de La Palma. Ela era muito pequena, é pequena, e na comunidade onde ele morou, onde seus pais moraram, havia 3 casas só. 2 estavam habitadas pelos membros das famílias respectivas e uma estava vazia. Ele saiu, quando se tornou adolescente, e migrou para a Venezuela. Na Venezuela, ele tinha 18 anos, ele começou a trabalhar, e um belo dia conhece uma moça, na mesma cidade, Caracas. Ela trabalhava na mesma rua em que ele trabalhava. Se entendem pelo olhar, se encontram, começam a conversar, começam a namorar, e aí eles descobrem que ela era da mesma família da outra casa, daquela ilha. Ela também havia nascido nas Ilhas Canárias, na mesma comunidade. A família dela morava no mesmo lugarejo, onde só havia 3 casas, e eles não se conheceram lá. Andaram metade da terra, praticamente um quarto da terra, para chegar na Venezuela, foram para a mesma cidade, encontraram-se ali e descobriram que haviam nascido no mesmo lugar. Veja só. Então, naturalmente, existem coisas que as nossas programações nos afinizam. Mas não quer dizer com isto que quando você subiu a escada rolante do shopping, desceu uma menina da escada rolante, você olhou e falou, é essa! Você esteja descobrindo um amor de outra vida. Muitas das uniões
dessas fáceis, encontradas a qualquer 5 minutos, na verdade, são encontros fortuitos, que não estão vinculados ao nosso ontem. Nós aí começamos a ter karma com essas pessoas, quando começamos o relacionamento com ela. Por isso que às vezes dura 1 ano e depois acaba, cada um para um lado, se odeiam, às vezes têm filhos, é uma desgraça. Não é que, mas não era então uma coisa programada? Não, não era. É muito diferente essa volubilidade com que as pessoas estão se relacionando de uma união realmente que foi já estabelecida há mais tempo. Então os processos de república são modos de convivência que ajudarão o espírito a amadurecer, a medir, a identificar as convivências que são adequadas daquelas que não são, de maneira que ele possa preparar-se depois para as opções mais maduras de família, de profissão, de ação no mundo. Então, são outros caminhos que a doutrina espírita vê, que ajudam o espírito a amadurecer.